Fala pessoal, estou voltando aqui para falar dos tipos de solução de um sistema linear. Note que eu vou deixar o grosso, a forma de a gente resolver sistemas lineares, para nossa aula, tá? Então aqui a gente vai conversar um pouco dos tipos de solução, tá? Então quando eu tomo um sistema, né, 3x3, note que eu tenho 3 equações e 3 variáveis ou 3 incógnitas, né? Esse sistema ele pode apresentar, né, uma solução, tá? Que é no caso desse sistema, que a solução dele então é 8/3 para x, 1/3 para y e menos 4 para z, tá? Então note que as soluções não necessariamente são números inteiros, elas são números reais, tá? Então ele vai ter apenas uma solução, uma única solução, tá? A gente até consegue visualizar isso no próprio GeoGebra, tá? Vamos fazer essa visualização aqui com vocês no GeoGebra. Vou colocar novo, janela 3D. Vou tirar aqui o plano e pedir para mostrar somente a malha, tá? Então vamos digitar aqui essas equações. Então, x mais y menos z, x mais y menos z igual a 7. Ele gera para nós, então, o primeiro plano. Vou dar um zoom aqui, gera o primeiro plano, tá? Vamos colocar em azul, mais forte. A nossa segunda equação é 2x menos 4y mais z. 2x menos 4y mais z igual a 0. Ela gera para nós, então, um segundo plano, tá? Vamos configurar esse plano como rosa, certo? E nós temos a terceira equação, que é x mais y igual a 3, tá? Então, x mais y igual a 3. E ele gera o nosso terceiro plano aqui, né? Vou mudar a cor para laranja. Então, note que todos esses planos, né, eles têm intersecção com todos eles, mas se eles se intersectam ou se interceptam em apenas um, que é este pontinho aqui, ó. Tá? Eles se interceptam bem nessa localidade, tá? Então, esse ponto é a solução, né, das três equações, né? Cada uma equação, ela tem, então, infinitas soluções, mas elas apresentam em comum um único ponto onde que satisfaz as três equações ao mesmo tempo, tá? Então, é essa a representação que nós temos, apenas uma solução, tá? Vou tirar aqui, voltar para cá. E a gente pode também ter, então, infinitas soluções. O que quer dizer de infinitas soluções? Tá? Quer dizer que eu posso tomar infinitos valores ou infinitos pontos, não é qualquer ponto, tá? Mas eu vou ter infinitos pontos que possam satisfazer o meu sistema. Normalmente isso é chamado de sistema possível, porém indeterminado, tá? E uma das relações é quando a gente tem uma incompatibilidade entre número de linhas e número de variáveis, tá? Ou número de equações. Então, note que aqui nós temos 3 equações, mas contudo nós temos 4 variáveis. A gente tem a variável x, y, z e a variável w, tá? Então, eu tenho mais variáveis do que equações, ou seja, não gera para nós um sistema quadrado, né? Uma matriz quadrada, um número de linhas e número de colunas iguais, tá? Isso já faz com que o nosso sistema ele apresente essa divergência. Quando eu digo, então, infinitas soluções, eu estou dizendo que existem mais do que um ponto para essa representação. Então, se eu tomar o conjunto ou o ponto 13, 15, 9, menos 1, ele satisfaz esse sistema, ou seja, ele vai satisfazer a primeira equação, vai satisfazer a segunda e vai satisfazer a terceira, mas ela não é uma solução única, né? Se eu pegar 1, menos 2, 0 e 1, ela também satisfaz esta equação, tá? Então você tem múltiplas soluções, infinitas soluções para esse sistema, tá? Eu gostaria de fazer a representação para vocês desse sistema usando o GeoGebra, porém vocês podem perceber que vocês têm 4 variáveis.
E a mente humana ela consegue visualizar apenas 3 dimensões, que são as 3 dimensões espaciais, que são as 3 dimensões físicas. Tá? Então, para a construção gráfica, a gente fica limitado até apenas a terceira variável. Né? Para 4 ou mais variáveis, infelizmente, a gente consegue trabalhar geometricamente não, desculpe, analiticamente, né? Algebricamente, porém, mas a gente não consegue fazer uma representação geométrica, tá? Então, nesse caso, fica impossível de representar geometricamente, mas ele apresenta, então, infinitas soluções. Tá? E esse sistema pode ter nenhuma solução. Tá? Neste caso, porque este sistema ele não apresenta nenhuma solução. Tá? Depois a gente vai ver no GeoGebra, porque aqui é um sistema de 3 variáveis, né? 3 equações, 3 variáveis. A primeira relação, gente, é a seguinte. Note que esta equação e esta equação, tá? Elas têm algo em comum. Tá? Você está falando que se eu pegar x mais y menos z igual a 7, e eu estou falando que se eu pegar x mais y menos z, ele vai ser igual a 3. Tá? Isto é impossível. E a gente diz que isso, na verdade, ele é um absurdo. Por que um absurdo? Não tem como eu pegar dois números e falar, se eu chego x mais y, ele é igual a 4. Tá? Eu não posso falar que x mais y é igual a 5. Eu já defini que ele é igual a 4. Tá? Então aqui está definido que ele é igual a 7. Tá? E aqui ele está definindo que é igual a 3. Isso apresenta também incompatibilidade. Não é possível que isso aconteça. Ou essa expressão é 7, ou essa expressão é 3. Tá? Então isso caracteriza um absurdo. Tá? E na hora que a gente resolve esse sistema, a gente chega, por exemplo, 0 igual a 3, 0 igual a 4. A gente chega nesses tipos de absurdo. Tá? Não quer dizer que isso aqui não seja uma equação. É uma equação linear. Isso aqui também é uma equação linear. Porém, isso não vai ter solução. Ou seja, o sistema ele é dito impossível. Tá? Então vamos ver essa representação aqui no nosso queridinho GeoGebra. Né? Então a primeira equação é x mais y menos z igual a 7. Então vamos jogar aqui, T3D. Deixa eu só tirar o plano, colocar a malha. Tá? Então, x menos y mais z igual a 7. Era essa a mesma expressão? Não, inverti. Vamos corrigir. Então, mais, menos, ok. Ele vai mudar a posição do plano. Tá? Vamos mudar a cor. Azul. Tá? Então, a gente tem o plano da primeira equação. Certo? A nossa segunda equação é 2x. Deixa eu até anotar aqui para ficar mais fácil. 2x menos 4y mais z igual a 0. Tá? Então, 2x menos 4y mais z igual a 0. Ele gera, então, o nosso segundo plano. Tá? Vou colocar rosa. Note que existe intersecção entre este plano e este, né? Esses dois planos eles se interseccionam. E a gente vai para a terceira equação, que é a equação que tinha dado problema, né? Que apresentava a incompatibilidade. Então vamos aqui, x mais y menos z igual a 3. Né? Anotei aqui para não ficar tendo que voltar no slide. Então, x mais y menos z igual a 3. Ele vai gerar para a gente um outro plano, tá? Que é este plano aqui. Vou colocar ele em rosa, laranja, tá? Olha o que aconteceu, gente. O plano da nossa primeira equação e o plano da terceira equação, né? O plano em azul e laranja, eles são planos paralelos. Tá? Olha lá, esses dois planos, eles não se cruzam nunca. Vou até aqui ampliar o zoom, né? Tirar o zoom. Eles não se cruzam, são planos paralelos entre si. Ou seja, você tem intersecções entre o plano da equação 1 com o plano da equação 2, você tem intersecção entre o plano da equação 2 com a equação 3, mas não existe a intersecção entre a equação 1 com a equação 3.
tá? Então quer dizer que esse sistema ele não apresenta um ponto comum. Não existe um ponto que satisfaça as três equações ao mesmo tempo, tá? Então eu vou brincar com vocês aqui, tá? Você poderia ter esta situação aqui, ó, x mais y mais z igual a 3, tá? Primeiro plano. X mais y mais z igual a 5. X mais y mais z igual a 7. Tá? Fiz os três planos aqui. Deixa eu voltar aqui o zoom. Tá? Vou mudar a cor. Equação 4, né? Porque eu tenho 4 equações agora. Azul. Laranja. E rosa. Tá? Note que eu tenho, né? Eu tenho três equações. Note que são três equações basicamente iguais, mudando quem? Mudando o termo independente, que é o coeficiente, né? E você tem aqui três planos paralelos entre si, ou seja, não existe solução para esse sistema. Esses três planos, eles não se interseccionam em nenhuma possibilidade, tá? Então não existe solução, tá? Neste caso. Então é essa interpretação que nós temos que ter das soluções de um sistema. Uma solução, tá? Um ponto de intersecção. Infinitas soluções, vários pontos de intersecção, tá? Nenhuma solução, não existe um ponto de intersecção entre todas as equações, tá, gente? E para finalizar, tá? Então a gente pode classificar esse sistema, tá? Um sistema linear, através dos seus números de soluções. Tá? Então, quando o nosso sistema ele apresenta uma única solução, ele é chamado de sistema possível e determinado. Tá? Então, sistema possível e determinado, que é o chamado SPD, quer dizer que ele apresenta apenas uma única solução. Tá? Sistema possível, ou seja, ele tem solução. Indeterminado, ou seja, ele tem infinitas soluções. Você não consegue dizer todas elas. Você consegue dizer uma ou outra, mas não todas. Tá? Então, existem infinitas soluções. É o chamado SPI. E o sistema impossível, né, ou simplesmente SI, né, não existe nenhuma solução. Tá? Gente, grande abraço. Aguardo vocês então para a nossa aula, tá? Onde que a gente vai aprender a resolver sistemas lineares. Grande abraço e fui!